Olá, meus amigos da turma 48, da pós de Civil e Processo Civil do Legale. Mais uma vez, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Já estamos aqui devidamente uniformizados, já com o nosso microfone de lapela. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos encerrar, né, a parte de provas em espécie e vamos entrar em procedimentos especiais com a ação de divisão e demarcação de terras particulares. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos só revisar aqui o conceito de inspeção judicial, que nós já vimos, nem vamos tratar dos outros temas, mas só uma revisão rápida, umas 2 minutinhos de palavrinha, nós já vamos aqui para as jurisprudências pertinentes a esse instituto, e logo em seguida vamos passar para os procedimentos especiais com as ponderações que nós deveremos fazer em relação a esses tópicos. Fechou? Então vamos lá. Vamos só lembrar, recordando aqui, na inspeção judicial, prova produzida pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, tem por objetivo inspecionar pessoas ou coisas para fins de esclarecimento de fatos pertinentes ao deslinde do processo. Muito bem. Não é uma prova comum, nós vimos agora só um pouco disso, só para a gente entrar na jurisprudência, relembrando um pouco a aula passada, né? Se não fosse nem a jurisprudência, nós já íamos direto para a ação de divisão e demarcação de terras particulares. Mas é bom nós darmos uma olhadinha na jurisprudência, então fazer aqui uma outra ponderação acerca de inspeção judicial. Então, lembrando que essa é uma prova do juiz, aliás, todas são provas que nós realizamos para a formação do juízo de convicção do magistrado. Essa não é diferente. O que há de diferente aqui e torna tão incomum esse tipo de prova é a diligência do próprio juiz no local dos fatos para inspecionar pessoas ou coisas. Então, essa é a ponderação aqui que se faz. Ele pode ou não estar acompanhado de técnicos, né? Provavelmente ele vai levar o seu escrevente para que possa, então, relatar tudo o que ocorreu nessa inspeção judicial, tal qual é previsto lá no CPC, lá no 482. Então, vamos lá. A realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Né? E depois, 484, já encerrando, concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui então com essas ponderações. Eu vou aqui pegar já o Código Civil, deixar de lado, porque nós vamos daqui a pouco falar sobre condomínio pró-diviso e pró-indiviso, então nós vamos usar, né, o código para algumas palavrinhas. Então, sem mais delongas, vamos passar para o slide 8. O slide 8, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Mais uma vez, eu retomo aquela minha ponderação de você que está assistindo aí, né? Dividir a tela, se for possível. Né? Do lado de cá, então, você assiste a minha aula e do lado de cá você acompanha os slides com as ponderações. Fechou, pessoal? Então, do lado de cá a aula, do lado de cá o slide, então, número 8, tá? Então, nós temos lá processo civil. Nossa, eu fiz tanta ementa na minha vida porque eu dava pareceres no Banespa. Então, exatamente isso daqui, o tema principal, processo civil. Depois, o subtema, agravo de instrumento. Agravo de instrumento o quê? Numa ação possessória, né? Então, entre particulares, inspeção judicial feita pelo magistrado, competência, justiça estadual. 1. Tendo a inspeção judicial sido realizada pelo magistrado, acompanhado de oficial de justiça designado, bem como dos representantes legais das partes, verifica-se que se deu dentro dos limites legais.
Muito bem, uma jurisprudência aí do Tribunal de Justiça do Amapá, de 13 de março de 2020, cheira a tinta, né? É muito interessante essa ponderação, se você depois puder ter acesso a essa jurisprudência por completo, muito boa, desembargador Rommel lá, conhece mesmo do riscado, tá? Então, o que que ele está querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer, não é, de que o juiz bem observou, não é, todas esses elementos que a lei exige, como, por exemplo, o 481, o juiz de ofício ao requerimento das partes pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. O parágrafo único do 483, só para a gente poder fazer as nossas ponderações relacionadas a essa jurisprudência e entender, né, se situar dentro da pós-graduação. Então, tá lá, acompanhado bem como dos representantes legais das partes. Tem que ir no parágrafo único do 483. Toda jurisprudência, pessoal, eu estou com o CPC do lado. Eu sempre fui muito técnico. Falou aqui, eu venho aqui. Falou aqui, eu venho aqui. Isso me ajuda a relembrar, me ajuda sempre a estar afiado, né? O especialista precisa sempre estar afiado no assunto, e o assunto de vocês é civil e processo civil, tá? Então, diz lá, as partes têm sempre o direito de assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Exatamente o que está aqui, olha. O juiz, então, se fez acompanhar, o juiz poderá estar assistido por um ou mais perito, depois o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, ele foi com o oficial de justiça, por quê? Por uma questão muito simples. O oficial de justiça tem fé pública. Então, ele leva o oficial de justiça para lavrar o auto de inspeção judicial. Tanto pode levar o escrevente como o oficial de justiça. Aqui ele levou o oficial de justiça, não é? Então, diz, concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. E, relembrando, o auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Então, perfeito. Acompanhado do oficial de justiça designado, bem como dos representantes legais das partes. Então, tá perfeito. Verifique que se deu dentro dos limites legais. Qual é esses limites legais? 483, parágrafo único, e 484. Depois vem, na ação de reintegração de posse envolvendo particulares, onde se discute apenas a posse, não há que se falar de competência de Justiça Federal. Aí ele está baixando, não é, para a questão, a última questão que ele fala, que é a Justiça Estadual, nesse slide 8. Ainda mais quando ausente qualquer interesse de intervenção da União, devendo, pois, a Justiça Comum processar e julgar o feito. Ele não foi para a Justiça, não declinou a competência da Justiça Comum Estadual, manteve essa competência na Justiça Estadual e fez essa ponderação aqui, não encaminhando para a Justiça Federal, tá bom? Então, slide número 8. Slide número 8. Vamos para o slide 9. Slide 9. Agora, Minas Gerais, 24 de maio de 2019, pertinho do meu aniversário. A ementa, agravo de instrumento. Aqui ele já não citou processo civil. Foi uma ementa mais objetiva na parte de tópicos. Inversão do ônus da prova, inspeção judicial. A inversão do ônus da prova decorre do disposto no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que a estabelece como direito básico do consumidor para facilitação da defesa de seus direitos, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Então, aqui ele faz a primeira ponderação, que é a inversão do ônus probandi, que na
no Código de Defesa do Consumidor, a gente sempre pede, né? Se você está pelo consumidor, você fala, olha, inverte o ônus da prova. Quem prova que esse pneu estourou, né, e causou esse problema no veículo foi a empresa de pneu X. Ela é quem tem que fazer a prova. Então, essa é a inversão do ônus da prova. Então, a gente já daqui a pouquinho dá uma corridinha, né, de novo lá na legislação, diz lá, o comparecimento do juiz ao local do litígio é cabível, essa parte aí, final importante, apenas quando for necessário ou eficiente a prestação jurisdicional, sendo dispensável quando a documentação colacionada exordial permitir a análise dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Professor Durval, nessas pós-graduações, eu gosto muito da parte prática. Será que o senhor poderia bater um papo comigo da parte prática para a gente dar uma olhadinha nisso daqui? Perfeitamente, pessoal. Olha como ele pondera. Veja só, você tem argumentos pró-inspeção e tem argumentos contra a inspeção, a necessidade da inspeção. A primeira, o comparecimento do juiz ao local do litígio é cabível. Então, aqui você está peticionando, então você vai querer fazer um requerimento para a inspeção judicial do juiz. Você vai usar isso daqui, ó. O comparecimento do juiz ao local do litígio é cabível porque neste feito é necessário eficiente a prestação jurisdicional. Pumba! Já sei como redigir, já tenho palavras suficientes, pontos suficientes para me auxiliar nessa redação. Depois ele coloca, vírgula, sendo dispensável, aqui já é contra. Então, você já tem argumentos a favor e contra. Excelência, aí o juiz vai falar, diga o réu acerca do pedido de inspeção judicial do autor. Então, contraditório e ampla defesa. Excelência, acredita o réu ser desnecessária a prestação jurisdicional, porquanto a documentação colacionada exordial permite a análise dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Pronto. Viu como é interessante, pessoal? No próprio corpo do acórdão, nós estamos só na ementa. Você já consegue extrair um peticionamento para um requerimento e um peticionamento para o contraditório desse requerimento. Olha que interessante, né? Muita gente fala o seguinte, é só uma ementa de jurisprudência. Não, pessoal, você é um especialista, não é só uma ementa de jurisprudência, você tem que fazer, como eu venho falando desde a primeira aula, quando eu tive contato com essa turma maravilhosa, que é a turma 48. Eu disse para vocês o seguinte, o especialista tem que ter uma sensibilidade processual. Muito bem, está aí as dicas, né? No próprio teor, no próprio termo da ementa, você tem essas ponderações para usar a favor do seu requerimento e contra o requerimento do autor, se você for o réu e ele estiver pedindo a inspeção judicial e for contrário aos seus interesses. Então, são pontos importantes, não é, que eu particularmente falando, acho que vale a pena você deixar aí apontado essas dicas do professor Durval, que também são importantes neste curso, né? Então, pessoal, o que ele está falando? Ele está falando do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 90. Aqui diz, o artigo 6º, cabeça que ele está falando. São direitos básicos. Básicos é o solo. Básico é o ar. O ar é básico para mim. Básico é a água. Isso é o mínimo. Básico. Básico quer dizer que pode ter mais. Então, na cabeça do artigo 6º, né, depois tem os incisos, ele coloca que são básicos. Podem ter outros. Esses são principais.
mas justifica a questão aqui de que não é números clausos, não é números clausos. Então, diz lá, são direitos básicos do consumidor. 8. Exatamente o que ele está falando aqui. A facilitação da defesa de seus direitos, vírgula, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando ao critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele suficiente segundo as regras ordinárias de experiência. O que faz o relator Evangelina Castilho Duarte? Ela repete na ementa o texto legal. É bem interessante. Vale a pena a gente sempre... Né, eu, particularmente falando, eu sou um apaixonado por processo civil, já falei isso daí para vocês. Tenho um amor tremendo, eu acho o processo civil uma das disciplinas mais bonitas que nós temos. Então, isso é importante, pessoal, essa disposição é importante. Eu queria que vocês lessem sempre assim as jurisprudências e arrebentassem. Slide 10. Slide 10. Vamos lá. Um agravo interno, direito de família. Sempre muitíssimo animado. Muitíssimo animado. 27 de abril de 2018, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é um estado espetacular no tocante ao direito. Sempre o Rio Grande do Sul sai na frente, porque eles têm o chamado direito alternativo. Então, eles seguem um direito sempre muito moderno. Tudo que vem de novo vem do Rio Grande do Sul. Os outros tribunais costumam ser muito conservadores, e o Rio Grande do Sul não. Principalmente na área de família, sempre foi um baluarte da jurisprudência brasileira. Sempre foi um ponto muito importante da jurisprudência brasileira. E aqui ele vem, ação cautelar satisfativa, necessidade de inspeção judicial, cabimento. Ele está falando em termos de uma tutela cautelar de inspeção judicial. No caso, necessária averiguação da condição atual do agravado e do contexto. Mantida, por isso, a decisão monocrática. Então, ele coloca aqui que há necessidade de inspeção judicial. E há um ponto importante nesse slide que eu acho que vale a pena nós conversarmos, que é o seguinte. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre produção antecipada de provas e sobre exibição de documentos. Lá no slide 12. Então, assim, eu chamaria atenção porque você percebe que essas são as antigas ações cautelares. Agora nós não temos mais ações cautelares, nós temos tutelas cautelares. Então, amanhã ou depois, você pode, de repente, pedir uma tutela antecipada para uma inspeção judicial. No caso, por exemplo, de uma interdição. Você tanto pode pedir a perícia, como que é a produção antecipada de prova, como você pode pedir para que o juiz vá ao local e faça ele a inspeção judicial, sem ou com o auxílio de peritos. Com certeza ele vai pedir o auxílio de peritos, né? Depois, o slide 11. Lógico que eu tentei, na medida possível, trazer agora uma jurisprudência sobre a desnecessidade de inspeção judicial. Então, diz lá, se a discussão reside, tá aqui, ó, ementa, agravo do instrumento, uma reintegração de posse, prova pericial, cabimento, desnecessidade de inspeção judicial. É o que eu falei, pessoal. Falei agora há pouco. Não, o correto seria a prova pericial. Mas, às vezes, o juiz quer ir lá dar uma olhada. O juiz quer ir lá, quer dar um pulo no local para verificar o local. Nesse caso específico, subentende, nós vamos verificar o acordo agora, né, de que
a perícia sendo realizada, entendeu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, num acórdão recente, de 30 de setembro de 2009, pela desnecessidade de inspeção judicial. Então, vamos lá. Desnecessidade de inspeção judicial, recurso parcialmente provido. Se a discussão reside sobre a indeterminação da gleba de terras que pertenceriam às partes, de modo que o agravante defende que os agravados são efetivamente proprietários, mas de outra gleba de terra que fica em local próximo, puxa, eu vou parar aqui nessa vírgula só para falar, porque eu tenho essas ações no Mato Grosso. No Mato Grosso, esse daqui é o Mato Grosso do Sul. Pessoal, no Mato Grosso nós temos muita sobreposição de terras. O que é isso, professor Durval? Se você pegar todas as matrículas, tem 5 Mato Grossos. Então, a sua terra que você acha que é aqui, se um dia você for medir, ela não está aqui, está 12 fazendas depois. Ou está uma parte aqui, uma parte na fazenda do vizinho. A fazenda do vizinho está a 28 quilômetros dali. Então, há essas questões referentes à sobreposição. E aqui ele coloca, mas de outra gleba de terras que fica em local próximo. Você vê que não é onde ele está. Tem-se por imprescindível a realização da instrução do feito via produção de laudo pericial. Lógico. Lógico que isso vai acontecer. Porque quem é que tem noção? O juiz não tem, nem as partes, dependendo, né? Onde está o imóvel? Então, ele vai pedir onde poderá ser indicado quais as glebas efetivamente pertencentes às partes, bem como tentar precisar o tempo de posse dos agravados sobre o bem, de modo que é temerário dispensar tal meio de prova e embasar-se somente em depoimento de testemunha. Lógico, sem dúvida nenhuma. Aqui é tranquilo, produção de prova pericial, pessoal. Não tenha dúvida nenhuma aqui. E aí ele põe desnecessária inspeção judicial por não contribuir na solução da lide nas circunstâncias do caso concreto. Eu também acho. O juiz vai lá, não, eu vou lá inspecionar. Excelência, é uma sobreposição de terras. A perícia vai suar sangue para poder fazer esse laudo. Ainda mais, não estou dizendo que o Mato Grosso é desorganizado, estou dizendo que ele é enorme, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso do Norte. Então, haverá sobreposição em São Paulo, há sobreposição em Minas, em todos os estados, mas aqui, o que nos vai sinalizar isso daqui? De que aqui, como é complexo, como é bastante técnico, então há a necessidade da perícia, havendo a desnecessidade da inspeção judicial. Simples assim. Tá? Por quê? Porque é complexo. Tem certas coisas que o juiz consegue. O juiz vai até o local e inspeciona a coisa ou a pessoa. Mas aqui não é assim. Às vezes essa perícia aqui pode demorar uma semana, às vezes pode demorar meses. São perícias complexas. Então, não vai imaginar o juiz que vai até o local. Não, eu vou até o local e vou verificar. Não vai. O que ele pode fazer é constatar se o local é aquele, no máximo. Ó, estou aqui e o local é esse. O local é esse que ele está, não o que é das pessoas. Porque para ser das pessoas, ele vai precisar de um perito super bom, de georreferenciamento, de coordenadas georreferenciadas, como gradientes, enfim. Senão ele não vai conseguir nunca saber onde é aquele local. Como eu falei para vocês, muitas vezes o perito tem dificuldade, muito mais o juiz. Então, aqui, né, recurso parcialmente provido, né, eles disseram que a prova é efetivamente pericial, mas a desnecessidade da inspeção judicial. Né? Por unanimidade, então foi um VU aqui, deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Muito bem, pessoal. Para o próximo bloco, nós vamos trabalhar
dois pontos das provas em espécie: a produção antecipada de provas e a exibição de documento ou coisa. São pontos também importantes dentro de tudo aquilo que nós já vimos, não é? Vale a pena nós discutirmos essas questões lá no 381, 396, de batermos um papo sobre a questão desses institutos dentro do universo, né, do processo civil e das provas em espécie, fazer as ponderações das circunstâncias em que serão realizadas essas provas ou não, tá? E depois, já no próximo bloco, eu acho que a gente já ingressa no estudo da ação de divisão e demarcação de terras particulares, tá? E aí a gente já vai conversar, vamos passar todas as informações para vocês. Nesse caso específico é o slide 12. O slide 12, nós vamos começar o segundo bloco da aula de hoje. Aula de hoje, 28 de abril de 2020, 28 de abril de 2020, uma terça-feira. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouquinho eu não vou entrar agora, porque senão fica quebrado. Eu começo a falar sobre produção antecipada de provas, do conceito, faço a ponderação e tá aí no limite, não é, para nós encerrarmos esse bloco. Então fica aquela coisa, um braço aqui, um braço lá. Então nós vamos encerrar esse primeiro bloco agora, com 27 minutos aí aproximadamente. E no próximo bloco nós já entramos nos dois últimos tópicos de provas em espécie, que é a produção antecipada de provas e a exibição de documento ou coisa. Tá bom, turma? Tranquilo? Beleza? Já fiz até um favor para vocês. Nesse caso em especial, já trouxe conceito, então não há necessidade de copiar, mas mais para frente nós vamos fazer algumas ponderações e haverá necessidade de apontamentos no seu caderno. Tá bom? Cerramos aqui então o primeiro bloco. Até daqui a pouco, até o nosso segundo bloco. Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos aí ao segundo bloco da nossa aula de hoje, dia 28 de abril de 2020, uma belíssima terça-feira. Muito bem, pessoal, vamos então bater um papo, não é, sobre a produção antecipada de provas, circunstanciar ela dentro da nossa pós-graduação, discutir o que for necessário discutir sobre produção antecipada de provas, sobre exibição de documento ou coisa, enfim, para que nós possamos delimitar esses institutos dentro das provas. Em primeiro lugar, vamos lá no CPC, pega o seu CPC. Então, você tem lá, das provas, no 369, aí tem toda a teoria geral das provas. Depois vem as provas em espécie. Produção antecipada de provas. Seção 3, ata notarial. Seção 4, depoimento pessoal. Seção 5, confissão. Seção 6, exibição de documento ou coisa. Seção 7, prova documental. Seção 8, dos documentos eletrônicos. Seção 9, da prova testemunhal. Seção 10, da prova pericial. E seção 11, da inspeção judicial. Vimos todos, mas agora nós vamos verificar os dois faltantes, que vimos todos até agora e vamos ver agora produção antecipada de prova, exibição de documento ou coisa. Bom, produção antecipada de provas. Não há necessidade, né, de vocês copiarem o conceito, porque o professor Durval está bonzinho hoje, já coloquei aqui os conceitos. Normalmente eu gosto de digitar, eu acho que é bacana você anotar, fixa, né, do que deixar assim dentro de um slide. Até muitos de vocês me pediram, professor, não deixa dentro do slide não, porque eu estou acompanhando no caderno, né?
mas enfim, está lá, produção antecipada de provas, conceito. Exceção à regra da delimitação temporal da fase instrutória. No bojo da ação, será utilizado sempre quando houver perigo de perda das provas a serem colhidas. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre processo de conhecimento de uma maneira geral. Processo de conhecimento, de uma maneira geral. Petição inicial, contestação, réplica pelo juiz, providências preliminares, saneador, dilação probatória, memoriais ou razões finais, sentença. Então, em linhas gerais, esse é o andar da carruagem. Esses são os principais pilares do processo, o esqueletão do processo de conhecimento. Como é então esse esqueleto? Ação, contestação, réplica do juiz, providências preliminares, saneador, dilação probatória, onde nós estamos, dilação probatória, memoriais ou alegações finais, sentença. O que ele está querendo falar? Existe uma delimitação temporal para cada fase dessa. Essa fase instrutória, ela está lá no finalzinho do processo, antes das alegações finais e antes da sentença. Então, está lá, mas bem lá distante no processo, bem lá no finalzinho. Não é? Só que o que acontece? Quando houver perigo de perda da prova, ou dessa prova, quando ela for ser colhida, ela não mais existir, por vários fatores, se for uma perícia, uma determinada pessoa, não é? Se for uma perícia, um determinado imóvel que está para ruir, se for esperar daqui a 4 anos, já caiu. Quando chegar na fase pericial dentro do cerimonial do processo civil. Então, como o nome já diz, produção antecipada de provas, eu tiro aquele pedacinho do processo, que é a antepenúltima coisa, e jogo ela para agora. É uma antecipação, né, dessa prova, que era lá no antepenúltimo pedacinho, para agora. Essa é a produção antecipada de provas. Por quê? Perigo de perda das provas a serem colhidas. Eu não gostaria de dizer, mas imagine você, uma testemunha que está passando muito mal no hospital, que é sua testemunha-chave, mas que ainda está lúcida, e você precisa de colher o depoimento dela porque alguém já sinalizou de que ela vai ser levada a uma UTI para ser sedada. Então, aí, até por um conforto do paciente. Então, você corre com o juiz, se despacha, né, e pede uma produção antecipada de provas. Durval, também posso fazer uma ata notarial? Pode. Também pode fazer uma ata notarial. Mas o 381 também prevê essa possibilidade. Então, já vamos dar uma olhadinha no 381. O que ele vai dizer? Vamos juntos, turma. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que? Aí vem lá. Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Foi como eu falei, a pessoa vai morrer, o prédio vai cair. O prédio já está todo rachado. Corre aqui para poder fazer uma perícia, porque depois não vai conseguir mais. Depois, 2. A prova a ser produzida seja suscetível
de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Turma, aqui eu gostaria de pedir para que você anotasse no seu caderno uma ponderação. Então, depois de conceito, você coloca o seguinte: produção antecipada de provas para possibilitar autocomposição. Coloquem um hífen. E eu vou ditar agora o que, né? Tendo em vista que o novo CPC prima pela transigência entre as partes, vírgula, delegando ao autor e réu posição de destaque na composição da lide, vírgula, cabendo ao juiz trazer ao acordo a força homologatória do Estado. A força homologatória do Estado. Esse Estado em maiúsculo aí, né? Vírgula. Esse inciso traz ao lume essa nova posição do processo civil brasileiro vírgula, prevista no parágrafo 3º do artigo 3º do CPC. Bom, professor Durval, traduz isso daí para nós. Muito bem. Turma, primeiro lugar, qual é a função do Poder Judiciário? Composição da lide. Isso está no próprio conceito de processo civil. Ramo do direito público, né, que tem por objetivo compor as lides dos particulares na função estatal tripartite do Poder Judiciário. Beleza. Compor a lide é recolher a ação, dar a possibilidade do contraditório e da ampla defesa, e ao fim de um processo cerimonial, né, que o juiz conduz como seu presidente, ao final ele sentencia. Se está a razão com o autor ou com o réu, ou parcialmente com o autor e parcialmente com o réu. Essa é a ideia. Mas quando o Estado compõe, o Estado carrega a força decisória, carrega a alma decisória. Então, o CPC, ele privilegia a todo momento, a todo instante, e em todo o corpo, e ficou claríssimo na produção antecipada de provas, que se é para trazer uma prova que vai ajudar na autocomposição, vamos buscar essa prova e vamos trazê-la para agora. Porque a alma mater
do novo CPC? A conciliação. O que vai dizer o artigo 3º, parágrafo 3º? Isso vamos guardando, porque sim, isso sim, matéria de pós-graduação, discussão de pós-graduação. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, vírgula, inclusive no curso do processo judicial. Então, se essa prova, agora nós voltamos lá, que eu vou antecipar, que eu vou produzir, seja suscetível ou possa possibilitar a autocomposição ou outro meio adequado à solução de conflito, é lógico que eu vou buscá-la. É lógico que eu vou antecipá-la. Essa é a ideia desse dispositivo que eu deixei claro aqui, que toda a moderníssima doutrina do processo civil traz essa ponderação acerca desse dispositivo. 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Isso é importante também. Por quê? Porque se eu busco uma prova, vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Eu não vou entrar com uma ação nenhuma contra o Estado, porque o meu pai apanhou, por favor, na ditadura militar. Mas eu quero saber se ele apanhou. Então tá lá um lugar do Estado onde eu não tenho acesso à documentação. Tem, mas eu estou dando uma ideia. Eu quero que vá até lá e colhe uma prova que eu não tenho aqui de que meu pai foi preso, um exemplo, lá no DOI-CODE, enfim, aqui em São Paulo, no DOPS, Delegacia da Ordem Pública, da Ordem Política e Social. Bom, enfim. Vou até lá e pego a prova. Meu pai realmente... Pronto, eu não quero fazer. Você não vai entrar com a ação? Não, não vou entrar com nada. Eu só queria esse documento para serenar o meu coração. Está serenado. Então, esse documento vai evitar uma ação judicial. Ou vai possibilitar uma ação judicial. Exemplo, banco. A gente, em exibição de documento ou coisa, e aí fica, não é, nesse sentido, também você pode pedir o contrato do banco, por exemplo. E esse contrato do banco, você vai verificar que está lá o seguinte, não, o juro e tal. Então, você vai fazer uma produção antecipada de provas com base nesse documento ou nessa coisa. Então, você muitas vezes pode ter a exibição de documento ou coisa e em cima da ação de exibição de documento ou coisa, que é o contrato do banco, pedir a produção antecipada de provas. É muito bacana essa parte da matéria, viu, pessoal? É muito interessante. E não, por acaso, eu deixo para o final. Porque uma vez conversada a perícia, a testemunha, você chega aqui ao finalzinho e tem toda uma noção daquilo que nós conversamos para poder chegar em produção antecipada de provas aqui e nadar de braçada. Chegar aqui na exibição de documento ou coisa e nadar de braçada. Muito bem, é necessário nós continuarmos? É pequeno, então eu acho que dá para a gente poder discutir nessa aula. E diz lá o seguinte: o arrolamento de bens observará o disposto nessa seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de ato de apreensão, porque aí seria busca e apreensão. Isso quer dizer o seguinte, olha, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou me divorciar do meu marido, um exemplo, a mulher. Mas eu sei que ele tem uma coleção de automóveis lá em Ribeirão Preto. Fica num lugar lá. Mas eu não sei quantos carros ele tem. Sei que é bastante, hein? Deve ter mais de 10 carros lá. Cada um melhor do que o outro. Carros antigos, carros... E o que você vai fazer? Você vai fazer um arrolamento de bens. Você não quer ir lá buscar e aprender. Não, para quê? Vai mexer com a jararaca do seu marido? Mas vai lá rolar, vai falar, olha,
Vai lá um oficial de justiça e arrola. Falou, localizei esse, mais 15. Essa é a ideia. Tá? Aqui no caso específico. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro, onde esta deva ser produzida ou do foro do domicílio do réu. Aqui é a questão de preventivo. O cara é aqui que vai ser. Se for uma incidental dentro do processo, um pedido incidental de produção antecipada de prova, o juiz é o que já está designado, né, pela distribuição. Se não, você vai me propor, se for uma questão referente a imóvel, no lugar do imóvel. Se for uma questão relacionada ao que ele está falando aqui, a uma obrigação, no lugar do réu. Ou uma questão de relação de consumo. Né? A produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. Isto é, depois você não distribui. Né? Eu vou distribuir por competência. Não. Distribui de novo. É isso que está falando esse dispositivo. O juízo, parágrafo 4º. O juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. A Caixa Econômica Federal, por exemplo. Não tem justiça federal aqui na minha cidade. Então, a produção antecipada de provas eu vou fazer na Justiça Comum Estadual. E quando de posse dessa prova, aí eu vou ingressar na Justiça Federal. Por causa que atrai a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal atrai a competência da Justiça Federal. Fechou? Tranquilo. O 382, pessoal, vai falar na petição, né? Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Exatamente o que está aqui, né? Sempre quando houver perigo de perda das provas a serem colhidas. Artigo 383, os autos permanecerão em cartório durante 1 mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Fim do prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida. Como é o caso da notificação judicial, né? Da notificação judicial você faz isso, terminou, o juiz pega os autos, entrega na sua mão e fala, tá aqui. Tá aqui. Leva embora. Você vai entrar com a ação, é como está aqui. Se você está satisfeito e não vai entrar com a ação, pode usar a ação ou pode nem usar. Está aqui dentro do seu direito subjetivo de ação. A natureza dúplice. Você pode pedir uma produção antecipada de provas no curso do processo, em caráter incidental, ou como procedimento preparatório. Turma, era antiga tutela, ação cautelar de produção antecipada de provas. Agora eles colocaram como prova em espécie. Tá? Dentro da parte de provas, nós temos esse instituto da produção antecipada de provas. Fechou? Tranquilo? Na exibição de documento ou coisa, lá no 396, o conceito diz o seguinte: volta-se ao interesse de conhecer coisa móvel, documento próprio ou comum ou ainda escrituração comercial. 396. Vamos para o 396. Já está distante. Está lá no... O juiz pode ordenar. Não está obrigado. Que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Vários. Normalmente, pessoal, essa exibição de documento, né, se refere a um contrato, se refere a um recibo, pode se referir a uma fotografia. Isso é muito importante. Por quê?
na área de família. Então tem lá, bateu uma foto sua, ou ele está de posse de uma fotografia sua, papapá, poxa, mas eu queria saber, não tenho, então mede uma ação de exibição de documento ou coisa. Porque você perceba pelo dispositivo, o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. E aí, pessoal, diz lá no 397, então nós temos, tanto na produção antecipada de provas, como na ação de exibição de documento ou coisa, nós temos as mesmas ponderações. Eu tenho o instituto, em primeiro lugar, depois, em seguida, eu tenho a petição. Então, não é difícil. Eu tenho para que é e a petição logo depois. É o manual do escoteiro mirim. Fácil, tranquilo, não requer perícia e nem habilidade. O CPC já dá uma base fantástica para vocês, especialistas em processo civil, sem você... Eu vou queimar a pestana. Queimar a pestana por quê? Está aqui, ó. O pedido formulado pela parte conterá. Conterá deve conter, não é talvez, quem sabe, todavia, contudo. Conterá, a individuação tão completa quanto possível do documento ou da coisa. É lógico, para o oficial não ir lá e pegar outro. 2. A finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa. 3. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. Aqui pode ser uma presunção, né? Que se funda o requerimento, né? Então, excelência, é uma presunção muito forte, não é, de que a pessoa tem esse documento, se tiver uma testemunha que falou que nas redes sociais, ele diz que está de posse desse documento, enfim. Nós estamos passando agora, não é, por um período desses na política. Você tem prova, não tem prova? Que prova você tem contra mim? Mostra, não mostra? Eu fico calado, mostro na justiça. Vai mostrar quando? Daqui a 12 anos? O que você tem aí na sua mão aí, amigão? O que você tem aí? Deixa eu ver. Não vou deixar ver. Está aqui, ó, exibição de documento ou coisa. É uma saída processual. Nós já temos a petição inicial, que é para que precisa. E depois nós temos um pequeno contraditório. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove por qualquer meio que a declaração não corresponde à verdade. E o cara fala, não está comigo. Como a excelência não está com ele, se todo mundo aqui nos autos fala que está dentro do cofre do escritório dele, atrás do quadro do Duque de Caxias, ou do fulano, ou enfim, Dom Pedro. Então está aqui. Diz lá, pessoal, o juiz não admitirá recusa se o requerido tiver obrigação legal de exibir. Isso pode acontecer. O requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova. 3. O documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Não é? Tem o 400, ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretenda provar se 1. O requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração do prazo 398 ou a recusa for havida por ilegítima. Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui, antes de nós entrarmos na natureza dúplice ali, que é o seguinte, o professor Durval advoga muito para hospitais. E o que acontece? Às vezes, acontece, viu, pessoal? Acontece, principalmente no passado, se extrai um prontuário.
de um determinado. Isso é difícil, mas acontece. Às vezes manda para o arquivo no Simorto, ou manda para não sei aonde, ou tira do hospital e manda para um lugar onde guarda papel fora do hospital e se extravia esse prontuário. E a família quer o prontuário para entrar com a ação. E o juiz falou, exiba esse documento. Ah, eu não tenho. Mas você tem obrigação legal de ter. Essa é a questão. E se você não trouxer o prontuário, eu vou entender que o cara está certo. Essas são as ponderações que devem ser feitas. O banco, cadê o contrato? Ah, eu não tenho. Você é o banco, cara. Como é que você não tem o contrato, cara pálida? Você tem que ter o contrato com você. Ah, eu não tenho. Perdeu, extraviou. Isso o banco falando. Perdeu, extraviou. Bom, então eu vou entender que o que o cara está falando aqui está correto. Então, esse é um ponto. Turma, vamos fazer o seguinte, eu até gostaria de discutir um pouco mais com vocês sobre esse sentido. Nós estamos aqui quase chegando a 30 minutos e depois dá um problema na subida do arquivo. Né? Então, eu deixo próximo dos 30, então a gente termina por aqui, volta para poder discutir isso daqui e já entrar em procedimentos especiais, tá bom? Daqui a pouquinho. Beleza, pessoal? Joia. Até o terceiro bloco, logo em seguida. Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro bloco da nossa aula de hoje, 28 de abril de 2020, pós-graduação de Civil e Processo Civil do Legale, turma 48. Bacana. Estávamos falando de hospitais, que o professor Durval, então, advoga muito para hospitais, e a questão do extravio de prontuários. Por isso que sempre quando há extravio de prontuários, nós abrimos um boletim de ocorrência policial de extravio. Porque amanhã ou depois vem o juiz que diz lá o seguinte, ó, artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos, presta atenção, que por meio de documento ou da coisa a parte pretenda provar se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer nenhuma declaração no prazo do 398, mas é o fim da picada, né? O juiz intima você, você não faz nada, nem apresenta o documento, nem esclarece por que não apresentou, é o fim do mundo. Ou você vai fazer como eu, não, o hospital vem informar que tem esse prontuário, entretanto está extraviado, está procurando e não sei o que, e me pede mais 30 dias, faz excelência, não achei. Aí diz, a recusa for havida por ilegítima. Muitas vezes o juiz entendia que essa recusa, pessoal, era ilegítima. Então, por força do artigo 400, que era o antigo 359, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos, que por meio do documento ou da coisa a parte pretendia provar. É um super mega ninja perigo. Essa é mais preocupante do que a produção antecipada de provas, porque aqui, se você não apresenta o documento e nem faz a declaração por que não apresentou, e mais do que isso, ainda que você diga, excelência, eu não achei o documento, mas eu não achei o documento, por isso pegou fogo, inundação, pandemia, o juiz falou, eu entendo que é ilegítima. Eu vou então dar como verdadeiros os fatos articulados pelo autor em relação a esse documento ou coisa. O conceito, né, pessoal, volta-se ao interesse de conhecer coisa móvel, documento próprio ou comum, ou ainda escrituração comercial. Ele está mais largo aqui, né, mas dá para trabalhar tudo isso aqui tranquilo, né? Essa questão de escrituração comercial, nós tínhamos a base do antigo CPC, do CPC de 73, mas agora também dá para trabalhar na exibição de documento ou coisa nesse novo 396. A natureza dúplice é a mesma coisa
da produção antecipada de provas. Dá tanto para pedir no curso do processo, como também como procedimento preparatório, tá bom? Você ingressa com a ação e fala, olha, excelência, eu vou avisando que o banco não me passou, eu não tenho contrato bancário. Eu abri conta corrente de depósito, eu peguei um empréstimo no banco, foi digital, nem sei onde está esse contrato, pedi para o Banco Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, enfim. E eles não me apresentaram esse documento. Então, estou ingressando com a ação, já estou ingressando com a ação, né? Em cima dos outros documentos que eu tenho, que vão, mas gostaria muito, não quis entrar com uma ação preparatória de exibição de documento ou coisa, dessa prova em espécie, mas então eu quero agora em caráter incidental, beleza? Essa natureza dúplice. Ou dá para pedir antes, não é? Ou dá para pedir depois, tá bom, pessoal? Tranquilo? Bacana. Vamos lá. Tais provas apartaram-se, está em azul, nesse slide número 12. Tais provas apartaram-se, 1, do requisito imperioso e único da urgência, da tutela. Isso é ótimo, pessoal. Aí, porque todo mundo me pergunta isso daí nas aulas de processo civil, e tá certo perguntar, porque é pertinente. Professor Durval, por que a produção antecipada de provas e a exibição de documento ou coisa não ficou lá na tutela? Não ficou lá na tutela. Porque justamente quiseram desapartar dessa questão único de urgência. É urgência, quero agora. Não. Na ação de exibição, não, excelência. Estou entrando já com a ação e quero que esse documento venha aos autos. Pode vir amanhã cedo, terça-feira? Não. O banco apresenta com uma contestação, enfim. Então, não tenha o requisito único da tutela, tá? Desapartou. Isso foi muito bom. 2, da existência de ação preparatória. Pode ser pleiteado no curso da demanda como qualquer outra prova, sendo a sentença de cunho homologatório. Então, não se condena em nada, não é uma ação condenatória. Exiba o documento, condeno. Não. Então, a decisão não tem cunho declaratório, porque ela não vai declarar nada. Não tem cunho condenatório, porque ela não vai condenar em nada. Não é porque vai fazer uma produção antecipada de prova de perícia, que qual é a cor do imóvel? A perícia chegou à conclusão que era amarelo. Está condenado, está declarado amarelo. Não. A prova foi realizada. Tó. O documento está aqui. Homologatório. A sentença tem o cunho eminentemente homologatório. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Nós passamos, então, mais um tópico do nosso curso. Nós estamos no slide 13. No slide 13. Número que o Zagallo não gosta. Muito bem, pessoal. Antes de nós entrarmos nesse tópico, eu gostaria de falar algumas coisas com vocês que são super mega ninja importantes. Primeiro lugar, nós tínhamos, não presta atenção no professor, depois eu vou ditar. No outro CPC, nós tínhamos a ação de conhecimento, a ação de execução e a cautelar. Sendo que as cautelares, eu tinha as cautelares nominadas e as cautelares inominadas. Dentre as nominadas, eu tinha a produção de antecipada de provas, eu tinha exibição, enfim. Mas, eram três os processos.
No novo CPC, eu só tenho 2 processos. O processo de conhecimento e o processo de execução. Não tem mais o processo cautelar. Preste atenção, eu vou ditar, não precisa de copiar nada agora. Só presta atenção no professor Durval, careca e barbudo aqui de óculos na sua frente. Turma, não está escrito aqui no slide 13, presta atenção lá. Processos especiais. Está escrito procedimentos especiais. Isso quer dizer o seguinte: o que nós vamos examinar na aula de hoje não é um processo, é um procedimento. Nossa, professor Durval, vou ter um problema sério para saber o que é procedimento, o que é processo, um medo de errar a palavra. Então fala ação, que ação é para tudo. Ação é tanto para processo como é para procedimento especial. Mas, pô, você vai ser um especialista. Então, você sabe que eu só tenho 2 processos. O processo de conhecimento e o processo de execução. Até brinco, pessoal, quando você chega nesses... dos procedimentos especiais, que é o título 3 do CPC, porque o CPC ele tem o título, não é? O livro 1, na realidade, não é? Deixa eu só voltar aqui. Título 1, então parte especial. Nós chegamos lá na parte especial. Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Título 1 do procedimento comum. Né? Título 2 do cumprimento de sentença e dos procedimentos especiais. Então, você observa o seguinte: nós estamos exatamente nos procedimentos especiais. Então, nesse caso específico, o código fez uma separação, ele fez uma delimitação, para depois, já aproveitando que nós estamos aqui, pessoal, os procedimentos especiais, depois, livro 2, do processo de execução. Então, nós temos o livro 1, na parte especial. No livro 1, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, e aí ele divide em procedimento especial, procedimento comum, cumprimento de sentença e procedimentos especiais. Depois o processo de execução, lá no livro 2. E depois, no livro 3, os recursos. Então, eu gostaria muito que você titulasse corretamente de procedimentos especiais. Procedimento especial de manutenção na posse. Procedimento especial de reintegração de posse. Só para a gente poder, por uma introdutória, vamos dizer assim, uma curiosidade, entre aspas, porque isso daí não está dentro do CPC, nós temos entre os procedimentos especiais, por exemplo, rápido, consignação em pagamento, ação de exigir contas, ações possessórias, divisão e demarcação de terras particulares, por um acaso é minha aula de hoje. Depois nós temos ação de dissolução parcial de sociedade. Depois nós temos inventário e partilha. Tudo isso é procedimento especial. Depois, isso é bem grandão. Embargos de terceiro, a oposição, a habilitação, as ações de família, a ação monitória, homologação do penhor legal, regulação de avaria grossa, restauração de autos. Aí entra nos procedimentos de jurisdição voluntária. Muito bem. Nós estamos nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Então, eu gostaria muito só que você soubesse, né, que há um procedimento comum dentro do processo de conhecimento e nós estaremos diante dos procedimentos especiais.
O nome é procedimento especial. O professor Durval não vai errar, queridão. Então tudo é ação. Aí não erra. Mas eu sempre gosto de citar procedimento especial de consignação, procedimento especial de manutenção na posse, procedimento especial. Isso para mim é espetacular. Tá? Então, a ação, pessoal, que nós vamos verificar, que é o tema da aula de hoje, até vou pegar aqui. Dia 28 de abril de 2020. 28 de abril, conhecido como hoje. Divisão e demarcação. Né? Então, aqui, divisão e demarcação, Durval Sol Júnior é a minha aula. E a próxima aula minha, dia 5 de maio, é dissolução parcial de sociedade empresária. E depois, no dia 12 de maio, ação de exigir contas. Aí, depois, nós vamos trabalhar os outros procedimentos especiais na do dia 19 e na do dia 26, tá bom? Então, como nós passamos um tempo nas provas, nós vamos passar um tempo agora nos procedimentos especiais, tá? Professor Durval, o senhor já poderia colocar os 4 como outros procedimentos especiais, ou procedimentos especiais? Sim, mas eu quis. Você viu, por exemplo, eu não estou nem trabalhando na ordem, né? Porque a ação de divisão e demarcação de terras particulares, a Axio Finium Regundórum, ela vem depois da ação de consignação e depois das ações possessórias. Tá? Então, eu não estou seguindo numericamente o Código de Processo Civil, mas nós vamos observar, né, a maior parte dos procedimentos especiais, as características, não dá para, vamos dizer assim, explorar a fundo, né, porque são diversos procedimentos especiais, mas nós vamos trabalhar eles num cenário muito interessante para você, para que você possa ter acesso, então, a esses dispositivos e os seus principais reflexos. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então, nós já vamos lá para o 14, slide 14. A ação de demarcação, né, a partir da Axio Finium Regundórum, né, que é a ação de divisão e demarcação de terras particulares, intentada a obter-se: 1. Estabelecer linha divisória. 2. Aviventar rumos apagados. Aqui está muros. Rumos, né? Deixa eu até colocar aqui. Rumos apagados. 3. Renovar marcos destruídos ou arruinados. Então, pessoal, já sem mais delongas, vamos verificar o seguinte. Vamos direto lá na ação de divisão e demarcação. Nossa, essa ação é espetacular. Eu leciono tantos anos na pós-graduação essa ação de imobiliário. Diz aí, no 569, cabe a ação ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o confinante a extremar os respectivos prédios, que está aqui, ó, estabelecer linhas divisórias, né, fixando novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Né? Bom, qual é o maior problema que nós temos aqui? Deixa eu até colocar aqui alguns. Turma, primeiro lugar, é uma ação muito interessante, porque o que acontece? No Brasil, nós temos, principalmente no campo, problemas de vizinhança. E a Axio Finium Regundórum, ela vai dentro desse sentido. Em primeiro lugar, onde é a minha cerca? Isso é importante.
Segundo, os rumos foram apagados, né? Eu não tenho mais lembrança de onde isso está. 3. Renovar marcos destruídos ou arruinados. Então, você tinha muito lá, você pega a matrícula do imóvel, então coloca-se lá assim, pessoal, olha, esse imóvel vai da Pedra Branca até o Rio Malhado. Cadê a Pedra Branca? Já não tem mais Pedra Branca há 1 ano. Cadê o Rio Malhado? O Rio Malhado já secou há 12. Então, eu não tenho mais os marcos. Os marcos foram destruídos, foram arruinados ou foram apagados. Então, nesse caso específico, não é muito importante que você tenha ação de divisão e demarcação de terras particulares. São coisas diferentes. Você pode entrar só com a ação de divisão para separar uma fazenda que seu pai deixou para você e para sua irmã. Então, seu pai deixou para você e para sua irmã. Na matrícula está uma fazenda, 2 donos. Então, você quer dividir a fazenda. Foi lá conversar com a sua irmã, falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma perícia aqui, vamos levar lá no cartório de imóveis, dividindo a fazenda, você fica com a sua parte, eu fico com a minha parte certinho, nós vamos colocar uma cerca maravilhosa, vamos pintar de branco. Não vou dividir nada com você, nem sei por que eu estou falando com você que eu te odeio. Bom, já percebi que não dá para fazer isso de forma administrativa. Então eu vou ter que entrar com uma ação de divisão da coisa comum. Mas só dividir não dá. Também é necessário demarcar. Porque eu não sei onde começa a minha fazenda e onde termina a minha fazenda. Então, por isso que a ação se chama ação de divisão e demarcação de terras particulares. Lá no artigo 569. Então, essa é a ideia. Então, eu quero estabelecer uma linha provisória, quero aviventar rumos apagados, quero renovar marcos destruídos ou arruinados. Depois vem, o direito de demarcar é privativo do proprietário. Vamos de novo para... Cabe, ao proprietário, 569, pessoal. Vamos ler, olha, a legislação não tem palavras inúteis. Não tem palavras inúteis. Então, eu tenho aqui, ó, 569. Cabe essa ação, ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios. Então, está aqui, né? Turma, em primeiro lugar, você tem que provar na petição inicial essa propriedade. Ah, mas já tem jurisprudência que diz que o possuidor, ok, mas a lei fala proprietário. A lei está aqui, o proprietário. É uma ação que, com a primeira prova que você tem que fazer na petição inicial, juntar a certidão de matrícula. Seu nome está na matrícula. Condição de confrontante. Não cabe se os prédios estão separados por via pública ou rio. Lógico, isso já é a divisa. 3. A demarcação não se confunde com a divisa. O fim da demarcatória é obrigar os confinantes a extremar com o autor os respectivos prédios, fixando novos limites ou aviventando os já pagados. A finalidade da ação de divisão é obrigar os condôminos a partilhar a coisa comum. Aqui, então, aqui está fácil. Dividir é
pegar um imóvel que está num nome só na matrícula. Isso é muito comum, para deixar claro para você. Papai deixou uma fazenda para 5 filhos. Imagina os 5 filhos dono de tudo. Não vai rolar um mês, não vai mesmo. Então, o que o pessoal vai fazer? De duas uma, nós vamos vender essa fazenda e dividir o dinheiro, porque o dinheiro é divisível. A fazenda também é divisível, mas se falar entre eles, ninguém quer. Ou 2 não querem. Então, você vai entrar com a ação de divisão. A finalidade da ação de divisão, slide 14, é obrigar os condôminos a partilhar a coisa comum. Porque tem mais do que um dono. Essa nós vamos para dividir. Demarcar é diferente. É obrigar os confinantes a extremar com o autor os respectivos prédios, fixando novos limites ou aviventando os apagados. Depois, é possível, isso sim, cumulação da ação demarcatória e reivindicatória. Reivindicar é você pedir um pedaço da terra para o outro, mas isso já é a própria ação demarcatória. Porque quando demarca a terra, muito provavelmente, possível, mas eu dizer que é muito provavelmente, você vai avançar na terra do seu irmão. Vem o perito e fala, olha, você não só tem esses 17 alqueires como você achou que você tinha, mas tem mais 4 do seu irmão. Na hora que eu fui georreferenciar, você ganhou. Então, né, na ação demarcatória, já carrega a reboque, já pede isso daí, é reivindicatória. Olha, excelência, além de entrar com ação demarcatória, eu gostaria que isso fosse o seguinte. Olha, se eu tiver mais terra, já faz um favor para mim, já me dá essas terras. Reivindicatória. Tá? Fechou, pessoal? Tranquilo? Né? E regem os dispositivos do CPC, que nós vamos ver aí logo em seguida. Mas eu não sei se ficou para vocês aqui claro, não é? Ação de divisão e demarcação, mas à medida que nós formos avançando nos slides, você vai reparar que não é uma ação difícil, essa ação é uma ação até comum demais. Por quê? Porque ela pode ser feita, em primeiro lugar, ela pode ser feita extrajudicialmente. Todo mundo se reúne, faz uma perícia, engenheiro, topógrafo, laudo, vai lá no cartório de imóveis e fala, ó, vamos dividir. Beleza. Como ela também pode ser feita no âmbito judicial, onde é mais comum, porque sempre vai haver uma pessoa que está morrendo e está matando piolho, que vai falar, não vou fazer administrativo. Isso é comum. Putz, mas por causa de você eu vou ter que entrar com a ação? Vai. Eu não vou para cartório de registro de imóveis nenhum. Por causa dessa pessoa, você vai ter que entrar com uma ação de divisão. Com certeza, essa ação de divisão não é só para dividir o bem em comum. Também é para demarcar. Por isso que se chama ação de divisão e demarcação. Porque vai vir um perito e vai falar, olha, essa é para o Durval, isso é para o Carlos Eduardo e essa é para a Maria Antônia. Ele vai dividir e vai demarcar o que é do que. E aí vai abrir matrículas individualizadas para esses imóveis. E se eu tiver mais bem do que eu tenho, quer dizer, eu estou com 13 alqueires e vou para 17, aí você vai pedir na ação demarcatória a reivindicatória. Você vai falar, excelência, se por um acaso for verificado que eu tenho mais terra, então eu quero essas terras nessa ação demarcatória. E o juiz já te dá a divisão, a demarcação e as terras que você tem a mais, que você não sabia que é do seu irmão Carlos Eduardo. Tranquilo? Fechou? Então, para passarmos para o slide 15, o slide 15 nós já vamos entrar na ação propriamente dita, tá? E aí vamos dar uma olhadinha em algumas jurisprudências e encerramos, então,
a aula de hoje no nosso próximo bloco, que é o quarto bloco. Tá bom, pessoal? Então, nós ficamos por aqui e já daqui a pouquinho estaremos de volta para o quarto e último bloco da aula de hoje. Tranquilo? Até daqui a pouco. Grande abraço, pessoal. Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso quarto e último bloco da aula de hoje, 28 de abril de 2020. Nós estamos trabalhando já os procedimentos especiais. Nós já deixamos para trás o procedimento comum, não é, pelo menos nos meus tópicos, e nós estamos iniciando os procedimentos especiais, que ficarão parte deles a minha alçada, tá bom? O primeiro que nós estamos vendo é a Actio Finium Regundorum, não é, que é a ação de divisão e demarcação de terras particulares. Muito bem, como o nome próprio já diz, terras particulares, e não terras da União, terra indígena, terra de exército, não, terras particulares, tá? Já está mais do que suficientemente batido. Vamos verificar agora nesse slide, pessoal, que é o slide 15. O slide 15. Vamos verificar sobre a competência, não é, dessa ação. Diz lá o artigo 23 do CPC. 23 do CPC. Tem aqui na tela, mas eu vou ler aqui. Ó. Compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Competência exclusiva. Competência exclusiva. 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Ô Durval, exemplo. Agora. Uma empresa chinesa, um chinês, compra terra lá no... aproveitar Mato Grosso do Sul, que eu tive a jurisprudência hoje aqui, para plantar soja. Chega lá, a fazenda dele está mal demarcada, ou está demarcada, no entender dele, errado. Ele não quer dividir nada, ele só quer demarcar. De novo. Então, ele vai entrar com uma ação demarcatória e reivindicatória. Porque ele não quer dividir nada, ele é o único dono. Então, ele não vai pleitear a ação de divisão. A ação de divisão e demarcação de terras particulares, ela pode ser junta na mesma ação, ela pode ser separada. Só divisão é muito difícil, porque tem que demarcar. Mas a demarcatória pode ser sem a divisão. Demarcatória e reivindicatória. Excelência, eu quero demarcar, tem rumo apagado e tal, vamos fazer direitinho. E se nesse direitinho, marcar direitinho, extremar com o meu vizinho e tal, eu verificar que eu avancei mais meio alqueire na terra dele, então me dá esse meio alqueire aqui para mim poder usar, que é a ação reivindicatória. Fechou? Tranquilo? Quem é o juiz? Mas tem um chinês no meio. Não importa, pode ter até um escocês no meio. A competência é exclusiva e você chegou a verificar que não tem papo. Com exclusão de qualquer outra. Põe exclusivo nisso. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil, que por um acaso estamos aqui. Mato Grosso do Sul é Brasil. São Paulo é Brasil. Amazonas é Brasil. País maravilhoso. O 47. Para ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Muito bem. E aí, pessoal, o parágrafo primeiro já sinaliza o quê? O autor pode optar pelo foro... Deixa eu ir lá no 47. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu, pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Não é? Então, se não recair, que se recair é o da situação do imóvel.
Então, qual é o juiz competente para poder apreciar o pedido de divisão e demarcação de terras particulares? Número 1, juiz brasileiro. Número 2, o juiz do domicílio do imóvel. Matou. Competência é o imóvel situado no Brasil é dele. Foro da situação da coisa, 47. Então, 23, juiz brasileiro. Fechou. 47, juiz brasileiro do local do imóvel. Então, quem? Juiz brasileiro. 47, juiz brasileiro da situação da coisa, que está aqui no parágrafo 1º. A nossa bonitinha divisão e demarcação de terras. O professor não falou particulares. Não, mas eu sei. E anunciação de obra nova, Nunciacio Novel Pérez. Tá? Tranquilaço? Fechou? Nós já sabemos que é juiz brasileiro e o juiz brasileiro é o da situação do imóvel. Onde é o imóvel, professor Durval? O imóvel é no Mato Grosso do Sul, não é? Então, é de lá, naquele local onde estará lá, que vai trabalhar essa questão de competência. Muito bem. O 569, então, do CPC diz: cabe essa ação, a gente já viu, ao proprietário, a ação de demarcação. Então, aqui, ele já matou. Não é? Ele falou, olha, Dorval, a ação, o inciso 1, é só para ação de demarcação. Para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles, ou aviventando-se os já apagados. 2. Ao condômino, a ação de divisão. Já é outra ação. Para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões. Pontos importantes, senhores especialistas em processo civil. 1. Ao proprietário. Número 2. Ao condômino. Os dois falam em donos. Proprietário primeiro, coproprietário segundo. Condômino quer dizer coproprietário. Onde está condômino? Não é aquele condômino de prédio. Também é. Aquele é um condômino de condomínio edilício. Esse condômino é um condômino do condomínio em geral. São os dois proprietários. Ponto. 570. É lícita a acumulação dessas ações. Caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos. É lógico, como é que eu vou dividir se eu não medir? Isso é até matemático, financeiro, espacial, estatístico, atuarial. Vai processar primeiro a demarcação. Quando eu tiver demarcado tudo certinho, aí eu vou dividir. 571. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores capazes e concordem todos os interessados, observando no que couber os dispositivos deste capítulo. Beleza, esse daqui é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Mas quando todo mundo fala sim. Mas não é o caso. Não é o caso. O que é uma ação? Bom, em primeiro lugar, tem uma lide, a lide é uma pretensão resistida. Já matou. O Ana Maria, que entrou na cabine para vestir um biquíni legal, vamos dividir a fazenda comigo? Não! Pronto, já tem o quê? Um pedido e uma resistência ao pedido. Pedido, resistência ao pedido, lide. Lide, poder judiciário. Tá aqui, chegou. Essa questão do 571 é a divisão e a demarcação administrativa. Não deu certo? Não. 569 na cabeça. 572. Fixados os marcos na linha de demarcação,
os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisório, ficando-lhes, porém, ressalvados o direito de vindicar os terrenos de que se julguem despojados por invasões das linhas limítrofes constitutivas do perímetro ou de reclamar indenização correspondente ao seu valor. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem uma questão interessante. Ele está falando justamente esse direito de vindicar. Ele poderia colocar reivindicar? Poderia. Vindicar não é requerer. Reivindicar. Rei, coisa. Requerer a coisa. Ele tirou o rei. Foi só vindicar, mas está perfeito. Que é aquilo que eu falei para vocês. É possível, na ação demarcatória, na ação de divisão, requerer também a reivindicatória. Durval, eu não quero mais terras aqui. Excelência, não quero mais terra. Então, se eu, por exemplo, verificar que eu vou ter um prejuízo, eu não quero mais terra, eu quero dinheiro. É isso que ele está falando aqui. Ou de reclamar indenização correspondente ao seu valor. O cara avançou aqui, o cara avançou. Beleza. Eu quero uma indenização por isso. Eu não quero terra. É uma possibilidade que o 572 sinaliza. Tratando-se de imóvel georreferenciado, que é o 573, com averbação no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização da prova pericial, porque o imóvel já está georreferenciado. Então, fechou. Da demarcação, vai lá no 574, e a divisão no 588. Então, demarcação primeiro, lembra? Primeiro nós vamos demarcar e depois nós vamos dividir. Parabéns. Então, vamos lá, primeiro lugar, nessa demarcação. Slide. Saiu aqui. Pronto. 574, slide 17, turma. 574. Demarcação. Na petição inicial instruída com os títulos da propriedade, eu já falei tanto disso daí. Títulos da propriedade. Posse. Mas, senhor, estou falando aqui que é proprietário. Ah, mas o meu é possuidor. Tá, então vai procurar uma jurisprudência para vocês. São isoladas. A lei fala a todo momento, instruída com os títulos de propriedade. Designar-se ao imóvel pela situação e pela denominação. Descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar. Constituir-se já estão perdidos, né? Aviventar porque eram aqui e já não existe mais, renovar a mesma coisa, aviventar existia uma pedra aqui e tal, então nós vamos colocar uma pedra novamente, né? Renovar, se não for nesse sentido, que gradiente? E nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda, são os vizinhos. 575. Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum. Então, para ter essa legitimidade ativa para promover a demarcação, é o autor. Quem é a parte legítima como autor? Qualquer condômino, requerendo a intimação dos demais para querendo intervir no processo. 576, a citação dos réus será feita por correio, não é? Será publicado edital. Então, princípio, correio e edital. Após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. Muito bem. Começa com um procedimento especial, até aqui. Começou com um procedimento especial? Começou, porque está todo diferentão isso daqui. Depois do prazo de resposta do réu, passa-se para o procedimento comum. Onde está o procedimento comum? O procedimento comum está aqui. No 318 e seguintes.
é isso que ele está falando. Eu começo lá nos procedimentos especiais, 569, no meu código, a página 127, e depois da contestação, eu volto para a página 77, lá no procedimento comum. Por quê? Você está em que procedimento? Eu estou no especial. Estou no especial. Então, diz lá, aí vai para o procedimento comum, aí vai audiência, vai perícia, vai providências preliminares, vai saneador, vai, enfim, tudo aquilo que eu já falei do procedimento especial anteriormente. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda, porque, querido, pensa num trabalho hercúleo, é Hércules um negócio desse daqui. Normalmente tem fazenda que são 7 peritos. Não é fácil, não. Pensa que é fácil, não. Então ele coloca um ou mais, vai depender do tamanho. Brasil também, quem é que culpa o Brasil? O Brasil é um tamanho do. Não é? Eu estava verificando de ter uma cidade no Amazonas que é maior do que a Bulgária. Você imagina, uma cidade maior que um país. Então, é Barcelos a cidade, eu acho que Barcelos, no Amazonas. Imagina o tamanho do gigantesco que é esse município. Então, você vai falar, o Brasil tem cidade que é maior que um país. Muito bem. E depois, diz lá, concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem. Tudo para traçar uma coisa perfeita, uma linha perfeita. Porque o que é uma demarcação? É uma linha no solo, que depois você vai colocar cerca, naquele direito teu de valar, tapar, enfim, que nós lembramos lá em condomínio necessário, o direito de extremar que os vizinhos têm. 581. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. 582. Transitada em julgada a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. É muito bacana essa ação, pessoal, muito bacana. Divisão 588. Então, lembre-se sempre, primeiro se demarca, depois se divide. Eu posso entrar com a ação de demarcação e divisão ou só com a ação de divisão. A petição inicial, nós já estamos na divisão, slide 18. Slide 18. A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente. Mas, de novo, título de domínio é dono. E conterá 1. A indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel. Aqui já é diferente. Aqui nós temos uma matrícula com, vou dar um exemplo, 5 proprietários. Quem que é o de quê lá na fazenda? De pedacinho de terra? Não sei. Então vamos dividir isso daqui. Vamos, mas a Tuninha não quer. A Maria Antônia. Tá bom, então vamos para uma ação de divisão. Que seria muito mais fácil a gente fazer a divisão no cartório de imóveis administrativa. Não deu? Não deu. Então vamos para a judicial, que é essa pós de processo civil. Então é necessário colocar na petição inicial, por isso que é um procedimento especial, está aqui. 2. O nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas. 3. As benfeitorias comuns. Turma, eu tive um caso de 2 irmãs, lá em Minas Gerais, inclusive correu até em sigilo, tinha lá uns problemas lá entre elas e tal. O pai tinha deixado, político famoso de Minas, falecido, tinha deixado para elas lá uma belíssima fazenda. Então, elas já tinham mais ou menos separado. Isso para vocês, para mim, uma plantava café, a outra não plantava nada, só tinha cachorro. Então, não se davam.
as duas irmãs, e teve-se que partir para uma ação de divisão. Tá? Então, é exatamente, né, o que ele vai falar aqui. Ó. As benfeitorias, as culturas, o café que é meu, a soja que é sua, o cachorro que é seu, o pinheirinho que é seu, enfim. O juiz nomeará 590 um ou mais peritos para promover a medição do imóvel, as operações de divisão. Isso daqui é importante. Por quê? Porque dependendo do imóvel, ele é grande, ou ele é enorme. Então, isso daqui é importante. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias, com a indicação dos seus valores, dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha. Porque se cada uma tiver 50%, essa partilha tem que observar uma isonomia entre elas. Não pensa que é 50%, pá! Esse é seu, esse é meu. Não. Não é assim, não. Nós vamos observar as benfeitorias, porque se é 50% para cada uma, tem que ser uma coisa bem feitinha. A outra tem mais benfeitoria? Tem. Então ela vai ficar com essas benfeitorias e vai dar mais um pouquinho de terra para equilibrar os 50%. 591, todos os condôminos serão intimados a apresentar dentro de 10 dias os seus títulos de propriedade, se não tiverem feito, e a formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões. Fechou? Então, uma ação, né, bacana. Né? Lá no slide 19, nós vamos discutir 3 jurisprudências que eu trouxe e vamos terminar a aula de hoje. Né? A próxima aula nossa, então, é no dia 12, né? 12 de maio, já é isso? De 28, não, dia 5 de maio, perdão. Dissolução parcial de sociedade. Uma aula espetacular. Então, já vou aproveitar, acho que vou trazer até um modelinho para vocês aqui, que a gente já conversa aqui. Fechou? Beleza, então nós vamos lá. Primeiro slide lá, slide 19. Nós já estamos trabalhando a jurisprudência. Né? Pessoal, eu já vou pular para o vermelho, se vocês me permitirem, né? Que a gente fixa só no que vai nos interessar. Esse Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 1 de fevereiro de 2019, a ação divisória é o meio processual adequado para extinguir o condomínio existente sobre imóvel indiviso, que não está dividido ainda. Né? Constatada a existência de condomínio entre as partes relativa a imóvel indiviso, dá um exemplo de imóvel indiviso. Papai me deixou uma fazenda para mim e para o meu irmão Carlos, mas nós não sabemos do que é o que é o meu, o que é a parte dele. Isso está indiviso ainda. É plenamente possível a pretensão de partilha do bem com a extinção da copropriedade. Porque hoje é uma copropriedade. Você pega a matrícula, está lá Durval e Carlos. Nós não queremos mais que fique assim. Nós queremos que o imóvel seja dividido, o imóvel de cá é só Durval e o imóvel de lá é só Carlos. Não tem mais copropriedade. A primeira fase da ação divisória limita-se ao reconhecimento da existência do condomínio e sua consequente extinção. Lógico. Quem é dono, qual é o imóvel, enfim, que circunstâncias que ele está falando. Independe, portanto, de prévia delimitação dos imóveis a serem partilhados, o que será procedido na segunda fase do procedimento. Então, qual é a primeira? Saber quem é dono. Número 2, por que querem extinguir? Superamos. Já sei quem é dono e por que querem extinguir. Então, nós vamos para a segunda parte. Qual é a segunda parte? Prévia delimitação dos imóveis a serem partilhados. Muito bom. Olha que é de Minas. Minas é um tribunal campeão. Tá? Então, tá aí. O relator é o Estevam Luquez. Deu uma aulinha para nós aqui de como fazer. Né? Então, você vai, inclusive... Isso daqui tudo é para te ajudar na sua petição inicial. Você não pode reclamar da parte prática. Professor, que está aqui, ó. Primeiro excelência, primeiro nós vamos verificar quem são os condôminos e por que estão extinguidos. Feito isso daí, feito, já sabemos. Condôminos aqui são Durval e Carlos. Por que querem extinguir? Porque um quer vender, quer ficar com a fazenda, outro quer ficar com a fazenda, mas não se dizem o que é o que.
qual é a parte da fazenda do Durval, qual é a parte da fazenda do Carlos. Então, judicialmente, aqui nós vamos. Essa é a segunda fase do procedimento. No slide 20, nós temos apelação civil, ação divisória, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 31 de outubro de 2019. Vocês estão dando uma olhadinha que eu estou procurando trazer julgados bem recentes, né, pessoal? Isso é bom. Sentença que determinou a divisão do terreno em 50% para cada um dos litigantes, bem como estabeleceu que as árvores remanescentes sobre o imóvel pertencem à autora. O que eu estou querendo dizer nessa jurisprudência? Aquilo que eu falei. Não é só dividir. O perito também vai verificar benfeitorias, vai verificar plantações. Lembra que eu falei culturas? Então é isso que ele está falando, árvores remanescentes. Veja que interessante, né? Você tem a aula e depois você tem uma jurisprudência e canaliza entre as duas para compreender o que diz a jurisprudência. Isso é muito prático, pessoal. Eu sempre gosto muito. Então eu tenho, por que árvore? Quem pega um negócio assim, por que árvore? Aí entra o especialista. Não, árvore é muito simples. Nessa ação, o juiz nomeia um perito. E esse perito, ele não vai só dividir o imóvel. Ele também vai verificar benfeitorias, culturas, plantações. Cultura e plantação, enfim, tem aí uma semelhança. E aqui ele viu até as árvores. Então, né, foi super bem feito. Né? 21. Nosso último slide da aula de hoje. Apelação usucapião. Autora que é condômina de imóvel invoca a existência de posse pró-diviso para demandar a usucapião. Aí ele põe admissibilidade, questão que supera o âmbito da simples ação divisória, interesse de agir presente. Tribunal de Justiça de São Paulo, 24 de abril de 2020. 4 de abril de 2020. Ó, isso daí é... Nós estamos no dia 28, uma jurisprudência tem 3 dias. Olha que bacana. Turma, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, eu preciso de trocar em miúdos para vocês aqui. Na ação de uso capião, já dá para você socar lá dentro, desculpa a expressão popular, mas é isso que eu queria falar, já dá para inserir dentro do bojo da ação de uso capião já a divisão. É isso que ele está falando aqui. Ó. Tá? Na ação de uso capião, não é, supera o âmbito da simples ação divisória. Eu já consigo dividir na ação de uso capião. Falou, excelência, primeiro declara que eu tenho a posse de parte da fazenda. O juiz declarou, você tem a posse de parte da fazenda. Excelência, fala a parte da fazenda que eu tenho. Ó, você tem a parte da fazenda que vai daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Faz um favor para mim, excelência, já divide na matrícula. O juiz fala, já divido na matrícula. Fica essa fazenda para você, que você está entrando com a ação de uso capião, e quem perdeu a ação de uso capião vai ficar com a área dele. Exatamente o que o Tribunal de Justiça falou aqui. Né? A ação de uso capião, em linhas gerais, ela é maior do que a ação divisória. Presta atenção, são diferentes, são ações diferentes. Não diz que são iguais, ou uma está dentro. Estou dizendo que a ação de uso capião pode trazer dentro do corpinho dela a ação de divisão. E ela é assim mesmo, porque o juiz já na sentença da uso capião já vai dividir o bem. Exatamente o que está falando aqui. Bom, pessoal, meu muito obrigado a vocês mais uma vez. Eu gostaria de aproveitar esses minutinhos finais para mandar um grande abraço para vocês e para os seus familiares. Farei isso sempre que possível. Né? Dizer que nós estamos juntos sempre, sempre, pessoal. Nas redes sociais, eu tenho tudo. Eu tenho WhatsApp, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, eu tenho tudo. Né? Mantenha o contato. Fica aqui um grande abraço. O período é de isolamento social mesmo. Né? Isso é muito importante. E nós estaremos atendendo as determinações do poder público até quando isso for necessário. Nós estaremos aqui
não se perde nenhum tópico, não se perde nada das aulas, as aulas são ministradas de acordo com todo o conteúdo programático, tá bom? E dizer para vocês, mais uma vez, da minha honra e do meu orgulho de ser o professor de vocês, ter alunos tão bons, tão competentes como dessa turma 48 de Civil e Processo Civil do Legado. Tá bom, turma? Até a próxima aula. Grande abraço. Tchau, pessoal.